Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um podcast Conversa de Adolescente. Para começar, eu vou cumprimentar minha colega. Tudo bem, Mara? Olá, Vanessa. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos também cumprimentar os adolescentes que são nossos convidados hoje. Vamos começar pelo nosso colega que está aqui na nossa frente. Como que você se chama? Pai do Senhor. Meu nome é Isaac, sou da igreja de Ponto da Fruta 1 e meu pastor Wagner Pinheiro. Tenho 14 anos e estudo na escola do Dodge. Que bom, seja bem-vindo. E você, como é que você se chama? Paz do Senhor, meu nome é Lucas Grifo, eu sou da igreja de Village do Sol e meu pastor é o Rogério Grifo. Você tem quantos anos? Eu tenho 14 anos e eu também estudo no Eduardo Dodge. Ah, sejam muito bem-vindos, tá? Para nós é um prazer tê-los aqui para compartilhar de mais um tema, né, Mara? Um tema muito importante hoje, hein, Muito Vanessa? importante. E um tema que nós já conversamos aqui. Nós vamos falar novamente sobre louvor. Louvor de um servo, louvor de um adolescente em nossa igreja. E para começarmos, nós vamos ler a Bíblia que diz lá em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que bênção, né? Já iniciamos com a palavra do Senhor que nos indica o que é o louvor para um servo na casa do Senhor, que não é apenas uma música, não é um instrumento apenas, mas é uma adoração ao Senhor. E através desse tema nós vamos iniciar a nossa conversa. Vamos lá. O que vocês tocam? Bom, na minha igreja eu toco bateria e violão, só que atualmente toco mais bateria. Eu toco bateria na minha igreja também e violão. Eu comecei... violão. Coincidência. E como que foi a escolha do instrumento? Bom, desde pequeno eu vi meu pai foi instrumentista na igreja de Coqueiral 2. Ele tocava bateria desde jovem e meus dois tios também já tocavam bateria antes. Então eu vi a bateria, tipo assim, um lugar onde já conhecia, onde já vivia ali diariamente. Então ajudou na escolha, também gosto muito. E eu fui aprendendo, né, aos poucos. Comecei no projeto Aprendiz, fui indo. Hoje em dia eu treino, chego na igreja um pouquinho mais cedo, né? Chegar uma horinha, pegar ali antes do culto profético. E a gente sempre treina, né? Ali na igreja, fico lá tocando. E você iniciou com qual idade? Eu iniciei com 12, 13 anos quase. Hoje em dia eu tenho 14, né? 1 ano, 2 anos de bateria. Isso quando você era pequenininho, você já tocava? Eu pegava ali na baqueta, né? Tocava um pouquinho, mas não tocava, tipo assim, pra tocar em culto, treinar. Sim. Eu comecei mais mesmo com 12, 13 anos. E a bandinha? Bom, na minha igreja tá começando o projeto agora, né? Lá em Sim. Ponto da Fruta 1. Porque lá na nossa área, outras igrejas já começaram esse projeto. A nossa tá indo, né? Começando agora. Os intermediários, né? Ali as crianças, os adolescentes também. Cada um com instrumento. E a gente vai tudo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, não teve como fugir, né? Não teve o pai. Foram muitos exemplos, né? Verdade, glória a Deus. Não teve como, né? E você sempre soube que seria bateria ou foi iniciando e percebeu o amor ali, a desenvoltura? Sempre desde o início eu senti que eu queria tocar bateria e era o meu gosto, assim, desde o início. Aí hoje em dia a gente vai aprimorando, né? Lá na minha igreja, né, tem 2 bateristas e mais eu. Então a gente sempre vai revezando ali, treinando os cultos. Mas assim, desde o início eu já sonhava em tocar bateria já. Bênção, né? Deus seja louvado, uma bênção. Uma bênção. E você, Lucas, como é que foi a escolha quando você iniciou? Se é mesmo essa escolha? É verdade. Primeiro de tudo aconteceu quando meu pai mudou de igreja. Eu era da mesma igreja do meu pai. Aí meu pai mudou de igreja, foi lá pra Village do Sol. E lá tinha uma bateria, mas não tinha um baterista. O baterista tinha se mudado. Aí eu vi a necessidade que, tipo assim, tinha teclado, tinha um violão. Só que não tinha bateria. E a bateria é um essencial pro louvor, né? Pra dar uma marcação. E nisso eu procurei querer tocar o instrumento, né? Você Aí, viu a necessidade. Vi a necessidade da Diversão, igreja a tocar a bateria.
Aí eu fui pegando conselhos com o baterista da minha igreja passada, Sim. a igreja que eu participava. Sim. E eu fui me aperfeiçoando, treinando em aula particular, Sim. aperfeiçoei e hoje eu toco perfeitamente. Glória a Deus, Glória para a a Deus. glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Então a gente está conversando com eles e eles estão falando que hoje eles são bons bateristas ou ótimos bateristas. Mas assim, essa trajetória não foi tão suave. Houveram desafios. Então, compartilhem conosco. Começa aí. Lucas, começa contando pra gente. O primeiro, É, assim, é, como que foi? desafio, Foi um desafio grande. Então vamos, pode começar. Desafio. Fala, nessa hora foi complicado, ou isso aqui foi complicado. A disciplina ou alguma coisa que você teve que desenvolver, habilidade, enfim. Um negócio importante na bateria Sim. é você tocar suavemente, né? Porque A cadência, o é ritmo, É. a intensidade. porque a bateria você não toca pra se destacar, você toca pra voz se destacar. Olha isso. Porque quando você toca em um grupo, Sim. o teclado ele não faz solo. Às vezes faz, né? Mas, tipo assim, os instrumentos são para auxiliar o louvor da voz. Porque a voz Que tem que sobressair. que tem que sobressair. Olha, mas isso aprendi aqui, hein? Eu também, adolescentes estão nos assistindo. Olha, Uma queridos, aula. que bênção. Para quem, né, quiser escolher o instrumento, começamos. Que bênção. Então foi um desafio para vocês. Foi um desafio ter essa sensibilidade. Perfeito, essa Perfeito. sensibilidade. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Exatamente. Não queria destacar apenas o instrumento, né? É. E como é que foi iniciar tocando com toda a responsabilidade de um culto? Tem uma pressão, né? Na primeira vez, quando você vai tocar, ou quando você vai em outras igrejas, quando você toca, é uma pressão. Mas quando você vai em outras igrejas, é acompanhando o grupo de louvor? Nas outras igrejas, nas igrejas que eu mais ia, era a minha igreja e a igreja que eu ficava. Nas outras igrejas, né? E isso é desafiador, é importante. Muito para um adolescente. Para um adolescente é desafiador, né? Esse controle, Sim. né? Essa pressão toda externa e saber que vai chegar ali e vai conseguir. E vai Exatamente. conseguir. O Senhor vai capacitar. Tremendo. E eu não sei se, como é que, por exemplo, vamos tirar o exemplo dos seus pais, dos seus tios, eles iniciaram muito jovens também? Sim, meu pai, ele teve uma conversão aos 16 anos. Ele converteu ao Senhor aos 16 anos na igreja Maranata já. E desde o início ele tinha já aquele negócio de ser o instrumentista ao Senhor. Que ele viu pela primeira vez assim, quando ele se converteu, falou assim, isso é pra mim, é o Senhor. Tem que dar o máximo ao Senhor, né? A gente tem que dar o nosso máximo ao Senhor. Então ele desde o início assim que ele se converteu, tocou bateria. Minha mãe também sempre tocava teclado, era instrumentista, então... É uma família, né? Que bênção, Uma que família. bênção. Chamado. Mas a gente lembrando que você iniciou antes, né? É você? Iniciou antes. Então você iniciou muito jovem. E como que é bom iniciar jovem, né? Nós estamos falando sobre esse assunto exatamente para incentivar você, adolescente, família que está assistindo, como é possível incentivar o seu filho, mas sempre através de exemplos. Sempre através de exemplos e de um ambiente que favoreça. A gente já conversou isso várias vezes aqui. Como, né, o apoio dos cuidadores, de uma mãe, de um pai, um irmão, um tio, um parente, quem cuida, quem está próximo. Incentivar esse processo na vida do adolescente. Às vezes começa lá na bandinha, por isso que eu perguntei da bandinha. Exatamente. Começa lá na bandinha, na escaleta na bandinha. Quando menos pensa, ali aquele potencial vai crescendo, aquele desejo vai crescendo. Uma bênção. Tô com uma pergunta aqui que eu quero fazer, tá? O que vocês acham? Porque assim, é uma dúvida que muita gente tem. Tocar é desafiador, mas dentro da casa do Senhor, para o Senhor, ligado à vida espiritual, à instrumentalidade. Tocar é mais técnica ou existe alguma coisa realmente de sobrenatural ali que é o Senhor quem faz? Bom, nós que aprendemos mais jovens, né? A gente sempre tem que ter em mente que tudo que a gente tem que fazer ao Senhor tem que ser de total coração. Tudo ali, né? A gente tem que dar o melhor de si e a gente sempre, né? O obreiro ou o diácono, você vai lá, ora pela gente, né? Que o Senhor nos honre, né? No culto, tocando ali, que a gente não possa errar.
eu influenciar algo nos louvores, né? Sempre a gente tem esse clamor no coração. E isso, tem que manter o foco, né? Não pode se distrair com outras coisas. O treino é muito importante. Então são as duas coisas. O espiritual, a dependência do Senhor, tudo para a glória dele, mas treinar, né? A dedicação, a questão da técnica. Sem o Senhor. É verdade, é verdade. E aí, você também acha isso? É que a técnica ela é importante. O espiritual aperfeiçoa isso, né? Quando você ora, quando você pede o Senhor aperfeiçoamento, ele te concede isso, mas precisa ter treino, precisa Se dedicar. ter uma dedicação. Tem uma parte que é do transpirar mesmo, é do empenho, né? Do compromisso. Sim. E realmente, quando um instrumentista, não é, Vanessa? Ele tá ali, vocês, por exemplo, vocês renunciam a algumas coisas para vocês estarem se dedicando, né? Sim. Sim, a gente sempre, né, quando a gente começa a tocar assim, a gente já tem que ter em mente, né? Nossa dedicação ao Senhor, nós temos que nos dedicar cada dia mais, cada vez mais ali, né? Tocando o instrumento, porque é do Senhor, é uma coisa sagrada ali do Senhor, nós não podemos tratar de qualquer jeito. Desde o início nós temos que ter essa mentalidade, né? Tratar com seriedade. Amém. Exatamente, porque o Senhor, o louvor ao Senhor, ele não quer de nós a perfeição, mas o perfeito louvor a Ele, né? O louvor é a nossa maior oferta, que é o perfeito louvor a Ele, né? Então, assim, a gente pôde muito perceber isso nessa conversa. Exatamente. Né? São servos que têm uma mentalidade de servos do Senhor, que podem, assim, futuramente ensinar, né? Porque a gente está ali na obra, né? Para repassar aquilo que a gente sabe também, né? E por um acaso, vocês lembram ou já passaram, tiveram alguma experiência com o Senhor através do louvor? Bom, eu já tive uma experiência com louvor. Eu disse aqui, né, durante a conversa que eu toco bateria, mas eu toco violão. E o violão, eu acho que eu tive mais dificuldade que a bateria, por conta que eu não... Normalmente meus pais não ficam muito em casa, então eu vi aquele violãozinho, né, no canto do quarto, ali, né, esperando. Parece que o instrumento tá olhando pra você assim, vem... Aí ele chama, conversa, ele chama. Vem, vamos, né? Aí teve um dia que falou assim, eu vou começar aqui, vamos ver se um dia eu consigo, né, pelo Senhor. Sempre orava, né, ao Senhor, pelo Senhor me honrar, né, no instrumento. Todos os dias ali, né, pelo menos uma horinha e meia, pegava o violão, tocava, e graças a Deus o Senhor me honrou, né. Hoje em dia eu toco violão nos cultos, às vezes. Que bênção. E também, né, a família, né, eu toco violão, teve um culto que eu toquei violão, minha mãe tocou teclado, meu pai tocou bateria. Olha que benção. Ah, que experiência maravilhosa. Maravilhosa. Imagina um pai e uma mãe. Agora, veja bem, quando a palavra diz para multiplicar os talentos, multiplicou o talento, porque eu já tocava a bateria e falou o quê? Olha esse violão aqui, eu e ele, o que vamos fazer nesse tempo vago em casa? Exatamente. Foi pro violão, aprender a tocar o violão, multiplicando os talentos. Que bênção. Que bênção. Que bênção, Uau, exatamente. Não basta a bateria, vamos pro violão, né? Vamos aumentar o grau de dificuldade, né? Todos a gente tem que dar o melhor pro Senhor. Amém. Para a glória de Deus. Acho que a gente pode fazer a mesma pergunta que você fez para ele. Pro Lucas, querido. Experiência, Lucas. Conheceu, pode compartilhar uma experiência da sua família, da sua igreja? Minha experiência é parecida com a dele. Quando eu comecei a tocar violão, foi uns 2 meses atrás, ainda esse ano. Eu também vi a necessidade de tocar os louvores, porque minha igreja é uma igreja um pouquinho mais distante, né? Tem gente, só que não tem muito instrumentista, sabe? Sim. E eu vi a necessidade, quando eu ia fazer algumas visitas, eu vi a necessidade de ter pelo menos um violão pra acompanhar, porque o violão é um instrumento base do louvor. Verdade. Ele é um instrumento muito importante pro louvor. Aí, isso que me gerou o interesse de começar a tocar o violão. Aquela vontade. Né, de início era bem difícil, mas eu clamava ao Senhor e Ele me dava a capacidade de tocar. Que bênção. E hoje eu já tô tocando na igreja. Claro, não é um louvor perfeito, né? Porque faz 2 meses que eu comecei a pegar, sei fazer muitas notas, mas falta uma
aperfeiçoar mais. Que bem. Melhorar os ritmos, os negócios. E é algo que ele falou, né? As visitas. Olha como é importante você, adolescente que está em casa. Né? O adolescente que está em casa, Vanessa, ele se atentar à necessidade da igreja. Quantas vezes eles falaram dentro dessa nossa conversa hoje, esse programa tão rico, a necessidade da igreja. Vi que na igreja precisava, vi que na igreja... Querido, você está em casa com certeza. Com certeza. Tem coisas na sua igreja que você pode fazer. Pô, ligados ao louvor, inclusive. Que bênção. E o Senhor capacita. E o Senhor O capacita. Senhor honra os seus. Capacita. Ô, Vanessa. Uma responsabilidade de tocar em cultos, né? Uhum. Não é? Imagina como é que é o pastor, o diácono, o obreiro ali, ou aquele grupo de louvor. É uma responsabilidade grande para os adolescentes. Tá aprendendo muito hoje. Vanessa, acho que a gente vai ter que finalizar essa conversa boa, né? Nosso programa chegando ao fim. Mas que encontro, hein? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero que vocês, Lucas e Isaac, vocês passem para esse nosso adolescente que está nos assistindo, essa pessoa querida que está aqui conosco no programa Conversa de Adolescente, assim, um recado muito especial, vocês deixem uma palavra para eles que estão nos assistindo. Bom, é uma palavra assim que é assim pro adolescente, que ele pensa em começar, só que ele se pensa, né? Pensa. É que tudo depende do Senhor. Se você se dedicar ali todos os dias, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor vai honrar. Porque o Senhor honra os seus. Como honrou a mim, como honrou ao meu amigo, pode honrar qualquer um ao Senhor. É só possuir dedicação e espiritualidade com o Senhor. Todos isso. Intimidade com Deus. Perfeito. Que bênção. Amém. Glória a Deus. E você, meu querido? Que recado você tem? Procurar o interesse no instrumento, né? Sim. Que às vezes um irmão na igreja toca, você pode procurar a aula, né? Procurar saber do instrumento mais, pedir algumas aulas. Perfeito. Procurar no site da igreja, tem Projeto Aprendiz no site. Você abre lá, aí tem lá a aula de como ensinar. Também tem um livrinho chamado Filótopos, que foi ele por onde eu aprendi. Eu aprendi só pelo livrinho, que ensina os ritmos e as notas. Os ritmos o irmão da minha igreja ensinou, que é isso, procurar saber, se aperfeiçoar, né? E as notas eu fui pegando mais no livrinho. Esse interesse, né? É o interesse que traz a perfeição. Que perfeito, que perfeita. A vontade de fazer esse comprometimento. Sim, e ele lembrou muito bem, no site da nossa igreja possui, né? Todo o caminho, né? Para você ter a letra do louvor, aprender. Nós temos o programa também, o Perfeito Louvor, que também ensina. Então, nós temos o interesse, tá? Então, é a busca, né? Sim. A nossa palavra de Deus, né? Nos fala sobre o louvor. Qual é a palavra que você trouxe? Falei. Salmo 156. Tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor e louvai ao Senhor. Eu também trouxe uma palavra, né? Em Hebreus capítulo 13, verso 15, fala: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam em seu nome. Ou seja, sempre a gente tem que dar o nosso melhor ao Senhor, né? Amém. Tudo. Porque o Senhor é a nossa vida, né? Nós vivemos e morremos para isso. Vai estar com ele lá na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Amém. louvor já é esse ensaio, né? Que nós fazemos aqui. Acho que podemos Nossa. e finalizar, né? Finalizar, Louvor, porque tremendo. depois dessa palavra maravilhosa, esse bênção. adolescente que está nos assistindo, né? Nossa. A família que está nos A assistindo. família que está nos assistindo. Como é importante isso, tá? Muito. É muito importante. Glória a Deus. Eu quero agradecer aos nossos queridos que estão conosco aqui. Que assim vocês possam retornar em outras oportunidades. Obrigada por exatamente. estarem compartilhando conosco e com quem nos assiste também. Todas essas experiências super ricas. E falando para você que está nos assistindo, que você pode assistir a nossa programação através da TV aberta e também do nosso canal, o canal da TV Manaim, no YouTube, da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde nós temos toda a nossa programação. Exatamente. Um bye, né, Vanessa? Não me despedindo de Vanessa. Obrigada, minha querida, por mais uma vez nós estarmos aqui juntas nesse tempo tão precioso e nos despedimos de vocês que estão em casa com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.